A habilidade técnica da oratória, ela é interessante para todos nós, né? Eu acho, para todos nós profissionais, pessoas, em interação com outros seres. Mas alguns profissionais decidem desenvolver mais o seu universo de brand, a sua marca pessoal para o mercado, né? Uhum. E eu entendo que a oratória é uma das habilidades importantes, né? Temos muito a imagem, o network, a ambiência, a imagem, né? E eu queria entender de você como que você vê essa relação de uma oratória forte, eficiente, frente à construção de uma marca pessoal também forte, consistente no mercado. Ótima pergunta. A primeira parte que eu vejo quando nós falamos de comunicação e oratória é que para essa pessoa fortalecer o brand dela de forma mais estratégica, ela precisa ter fundamentos de comunicação. É como se fosse um atleta. Michael Jordan, para ele poder ser o atleta que ele foi, ele tinha fundamento. A base de tudo é o fundamento da comunicação. E tem uma galera aí que fala sobre a importância da comunicação, mas eles não trazem isso para o nível de consciência das pessoas. Se você não tiver a base, você não tem nada. E essa comunicação, ela é constituída de comunicação verbal e não verbal. Então, comunicação verbal, velocidade, volume, entonação, dicção, vocabulário, pronúncia, repertório, articulação, projeção de voz, ênfase, tudo isso é importante. Além disso, você tem a comunicação não verbal, que é a parte da sua marca pessoal, da sua vestimenta, da sua indumentária, da sua gesticulação. É um corpo ereto, é você fazer esse contato visual. Olho. Você precisa disso, essa é a base. Ah, mas se eu não tiver, você não tem nada. Você não vai funcionar se você não tiver esses dois fundamentos. E eles são congruentes, é assim, ó. Não adianta você colocar uma roupinha bonita... E aí na hora que eu falar pra você assim, abre a boca, alecrim dourado, e aí ele não dá conta de sustentar aquele look bacana. Não dá conta. E não adianta nada você trabalhar a sua comunicação verbal, mas se você também não estiver congruente com a sua vestimenta, com a sua comunicação ali, da sua imagem, da sua postura. Tem estudos que mostram que 55% da sua comunicação é imagem e postura. Verbal. Sim. A importância, 38%, né? 38% aí você tem que é comunicação verbal. Só 7% são as palavras. Então, a primeira fase que eu percebo para uma pessoa que quer sustentar o branding dela é ela trazer para ela essa parte do fundamento. E aí a gente tem uma segunda fase, que é o que nós chamamos de retórica aristotélica. E o que é a retórica? São 3 elementos de meios de persuasão trazidos por Aristóteles, que é o quê? O ethos, o pathos e o logos. Quer fortalecer a sua marca? Além de você trabalhar a sua parte de fundamentos, você precisa ter um bom ethos. O que é o ethos? É você transmitir credibilidade naquilo que você fala. Uhum. O que é um bom logos? É você trazer dados, fatos e argumentos. E o que é o pathos? É você saber despertar as emoções das pessoas. Então, para você aliar a oratória com o branding, se você tiver fundamentos e a parte dessa retórica aristotélica, desses meios de persuasão muito bem trabalhados e trazidos para a sua consciência, você consegue desenvolver. E aí vem um fechamento, que é a sua relação. Então você precisa dessa tríade, você precisa do fundamento, você precisa da retórica e você precisa da relação. E o que é essa relação? Quanto melhor a relação, melhor a comunicação, e quanto melhor a comunicação, melhor são os resultados. Perfeito. Agora isso vai para o lado sombrio da força. Se a sua relação com o seu público é ruim, a sua comunicação é ruim, você vai ter mais conflito, vai ter mais sofrimento. Se não tiver relação, seu fundamento e a sua retórica aristotélica não vão sustentar. Então você precisa ser uma pessoa com capital social e relacional. Se você não tiver isso, você não consegue consolidar, estruturar bem o seu branding aliado à sua oratória. De certa forma, até costurando com o assunto anterior, quando o líder se furta a ter uma boa comunicação, na verdade, ao invés de estar evitando aquele conflito inicial que ele acaba evitando ali, como você disse, ele está trazendo mais conflito por um período breve, né? Ou seja, daqui a pouco ele vai ter mais problema do que ele teria se ele enfrentasse aquele de hoje. Ele vai gastar mais energia. Tem um livro que eu recomendo que chama-se Empatia Assertiva, da Kim Scott, que ela fala justamente sobre você ir em direção ao conflito. E aí,
algo que eu vejo que é muito importante, até citando Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, que é, às vezes, para você poder vencer uma guerra, você precisa abrir mão de algumas batalhas. Abra mão de algumas batalhas para vencer a guerra. Só que o negócio é o seguinte, se você precisar de ir em direção ao conflito, para poder resolver aquilo de uma vez por todas, vá e resolva, porque senão você vai sentir as dores da sua tomada de decisão por não ter assumido aquilo naquele momento. Perfeito. E eu acho que elas vão se avolumando, né? E aí eu acho que vão influenciando, inclusive, no seu desenvolvimento de uma comunicação eficaz, né? Eu vejo profissionais que, por já terem errado, às vezes vão se travando mais, quando na verdade é exatamente ali a oportunidade de reajustar. E aí vou até trazer um relato pessoal aqui, que eu sempre, não só enquanto comunicador, enquanto pessoa, eu sempre quis desenvolver minha comunicação, porque eu percebi em algum momento da minha carreira, lá no começo, que eu tinha uma comunicação um pouco violenta. E eu não sabia, né? Em que sentido? No sentido da ironia fina, no sentido da brincadeira. Em algum momento eu fui percebendo através do reflexo. E, gente, eu descobri que é possível. Eu fui fazer cursos de comunicação não violenta, fui percebendo os meus equívocos, né? Em onde eu estava sendo ali, possivelmente, vamos dizer assim, interpretada como uma pessoa arrogante. Eu falei assim, isso eu posso ajustar, isso é possível, né? Vem de algum traço meu que veio de alguma formação psíquica. Então, assim, é possível se ajustar e se desenvolver. E hoje eu, né, acredito realmente que a comunicação não violenta já faz parte do meu repertório. E olha que interessante, né? Tem pessoas que vivem a vida no mood de comunicação passivo-agressiva, por exemplo.